Eu quero agradecer aí a dupla dinâmica Bruno e Daniel, que estão por detrás. O Daniel nem tanto por detrás, vocês estão vendo aí a cara dele na frente, mas tocando um pouco e ajudando a colocar online aí as nossas reuniões, o seminário, e que a gente possa continuar, mesmo apesar da distância e do jeito que estamos, mas que a gente possa continuar organizando, debatendo e pensando um pouco as questões urbanas, socioambientais, dentro do nosso grupo de pesquisa. Só lembrando, Rafael, que essa live vai ficar gravada no Facebook para quem quiser acessar, e depois ela vai estar disponível também na nossa página do YouTube. Nós vamos disponibilizar o link para vocês aqui nessa publicação depois, para que ela possa ser acessada, independente do período, tempo e hora que for melhor para cada um. Rafael, eu aproveito a sua deixa e para falar que assim, a gente tem um canal do YouTube, né? Então a gente, além dessa aqui especificamente, né, que a gente já está passando, que a gente vai começar a disponibilizar, então como o Daniel falou, tanto no Face quanto também no YouTube, mas fiquem atentos, duas coisas, fiquem atentos às palestras anteriores que a gente já teve no grupo de pesquisa, porque para quem normalmente frequentava lá o nosso grupo, lá na PUC, normalmente a gente gravava, né? Inclusive era o próprio Daniel que gravava, e a gente está disponibilizando conferências antigas, né, anteriores, e está já ficando online, lá, enfim, está ficando armazenado no nosso YouTube, no canal do grupo de pesquisa. E mais do que isso, o que é importante é que especificamente desse semestre, as reuniões que vamos ter, além de disponibilizar no nosso canal, a gente vai disponibilizar no canal do departamento e também na plataforma ECOA da PUC Rio, né? Então vai ficar também disponível nas plataformas mais amplas da própria instituição, em todas as suas esferas e níveis aí de possibilidade. Enfim, então fiquem atentos, possam rever, enfim, eu acho que vai ser um aspecto importante aí. Você teria mais alguma coisa, Daniel, técnica aí? Só informar que a gente vai estar todo mês se reunindo, então é interessante, Rafael, se você puder falar os temas aí que a gente vai ter, né, ao longo do ano, já para as pessoas irem se organizando aí e se preparando para esses temas aí bem bacanas. Vamos lá, então a gente tem algumas coisas. Normalmente a gente tem um seminário, eu vou falar primeiro do seminário Leus, que a gente não está inventando a roda, então a roda que a gente está inventando aqui é botar isso no Facebook. Mas normalmente eu convido colegas, enfim, professores, profissionais, enfim, que estejam circulando, que a gente acha que tem alguma temática interessante. Essa é um pouco a dinâmica, ou inclusive estrangeiros que estão no Brasil e que eu tenho contato, e eu acho que é um momento também de debate importante. Mais especificamente nesse semestre, a gente tentou dar um corte e uma linha mais específica. Eu acho que a gente está vivendo um contexto da pandemia, enfim, muito próprio, e aí a ideia e os títulos, vocês vão ver, todos eles têm essa perspectiva, que é após pandemia, mas após em parênteses, né? Então, a gente vive uma pandemia arrastada, e eu não sei se a gente ainda consegue falar pós, ou quando a gente vai falar pós, mas a ideia é tentar discutir esse contexto. Acho que a gente vai ter uma série de questões e problemas e desafios a lidar, né, após enfim, o término, ou ao menos um certo controle da pandemia. Acredito que talvez o momento mais complicado ainda está por vir. E o outro contexto é que essa pandemia que se arrasta, ela traz também uma dificuldade da gente pensar as eleições municipais que estão chegando, né, que é já para novembro. Então, é claro que a nossa ideia aqui não é especificamente, a gente tem uma linha de pensamento um pouco própria, mas não é tanto discutir em termos partidários, assim, mas é trazer o debate, e especificamente o debate do Rio de Janeiro, e região metropolitana, o Estado, enfim, e tentar compreender um pouco, em termos de políticas públicas, de maneira variada, como pensar esse contexto político, esse contexto específico, que é essa pós-pandemia, com um parênteses que eu falei para vocês inicialmente, e as eleições municipais, né? Então, de como pensar essas eleições municipais nesse contexto muito próprio que estamos vivendo, né? E aí a gente dividiu, o Mauro Osório, que ele teve um pequeno probleminha e já está chegando,
então ele avisou que iria atrasar um pouquinho, e a gente está tocando o barco enquanto ele não chega. E acho que, enfim, eu vou apresentá-lo quando ele estiver presente, mas é claro, para quem conhece a pesquisa, o trabalho, enfim, várias dimensões, tanto como gestor e como pesquisador, é alguém que enfatiza muito a importância de pensar o estado do Rio de Janeiro e como que talvez a cidade, o estado, ele está chegando aqui falando nele, trabalha pouco isso, né? Então, por isso que eu pensei em chamar o Mauro para iniciar um pouco esse debate. Eu dou, inclusive, daqui a pouco boas-vindas para o Mauro. E depois a gente vai ter 3 seminários discutindo. Queria dar boas-vindas ao Mauro. Obrigado. Desculpa o atraso. Sem problema, eu já acabei de iniciar aqui. Chega tranquilo, eu estou finalizando a apresentação do seminário e já te passo a bola. Agradeço demais a presença do Mauro. Eu estava justamente falando, então, a importância de pensar esse contexto da pós ou a pandemia arrastada, não sei muito bem o contexto, e as eleições municipais. Então, a ideia do semestre é a gente pensar em termos de políticas públicas essa dimensão desse contexto político muito específico e muito apertado, né? Eu acho que a própria pandemia nos impossibilita de pensar um pouco além, mas, como eu falei inicialmente, talvez o maior problema ainda está por vir, né? Então, essa dimensão, por isso que a gente chamou o Mauro para começar, o Mauro Osório, enfim, eu vou apresentá-lo daqui a pouco, e eu acho que ele, como poucos, trazem o debate local do Estado do Rio de Janeiro como uma urgência do pensamento, tanto na cidade como no Estado, a gente pensar os rumos do nosso Estado, enfim, então vai iniciar bem esse debate, e depois a gente vai dividir os seminários, setembro, outubro, novembro, a partir de políticas públicas específicas, né? Também com debate não só do Rio, mas ampliando um pouco a reflexão. Então, eu agora não me lembro muito bem os dias, mas a gente vai postar isso lá no Face. Mas em setembro a gente vai discutir habitação e urbanismo nesse contexto. E eu chamei uma representante do Conselho Popular, que vai ser a Emília, lá do Horto, e o João Vitacher, né, que é da USP de São Paulo, que, enfim, já foi secretário de habitação no finalzinho do governo Haddad, na cidade de São Paulo, e que vai trazer um pouco esse debate para a gente. No mês de outubro vai ser política de segurança pública nesse contexto, então vai ser o Daniel Irata, pesquisador da UF, e a Gisele Martins, que é pesquisadora, enfim, foi aluna da PUC, mestre pela UERJ, e tem uma militância, enfim, é moradora de muito tempo na Maré, enfim, também muita coisa a dizer aqui para a gente, vai ser extremamente interessante. E, por fim, a gente vai trabalhar questões socioambientais urbanas, políticas ambientais urbanas, e vai ter um representante, a gente quis sair um pouco do foco sempre de Zona Sul, então vai ter um representante da Floresta de Camboatá, para a gente discutir um pouco essa questão do autódromo, que contexto é esse, e o meu colega Celso Sanches, que trabalha a educação ambiental lá na Unirio, que tem toda uma linha de trabalhos, de reflexões sobre questões ambientais, e que a gente vai debater um pouco essa dimensão no contexto, sempre pensando um pouco, talvez, não sei se a gente vai ampliar tanto para o Estado, mas, enfim, pelo menos a região metropolitana do Rio de Janeiro, e tentar ampliar o debate. Daniel, mais alguma questão para eu passar para o Mauro? Alguma reflexão, alguma questão mais técnica? Queria avisar para o pessoal, quem quiser deixar pergunta, deixem nos comentários da publicação, que na medida do possível a gente vai tentar passar para o professor Mauro todas as perguntas que possam surgir. Boa live para vocês aí, Rafael, Mauro, qualquer coisa, estamos aí. Ótimo. Um abraço. Bom, gente, então também vou passar a fala para o professor Mauro Osório. Então, ele é economista, doutor em planejamento urbano e regional, professor social do Departamento de Direito do FRJ, coordenador do grupo de pesquisa Observatório de Estudos sobre o Rio de Janeiro, e autor do livro Rio Nacional, Rio Local, Mitos e Visões da Crise Carioca e Fluminense. Então, primeiro, Mauro, eu queria agradecer muito a sua presença. Imagino que você deve, enfim, essa questão de trabalho remoto multiplica por 10, enfim, as nossas atribuições. Então, primeiramente, queria agradecer muito a sua presença aqui. Sei que talvez aí os últimos dias, ou mais especificamente hoje, não foi tão fácil assim, mas eu queria agradecer realmente a presença de você estar aqui com a gente. Enfim, eu vou passar a fala, se você quiser complementar a apresentação, um pouco do que você está fazendo atualmente, quais são as suas referências institucionais.
E depois a questão do tempo, eu não sei, né? Virtualmente, se a gente fica também muito tempo, acho que era bom o debate. Eu pensei em 1 hora, 40 minutos, enfim. Não sei quanto tempo você vai precisar. E aí você se sinta à vontade, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Rafael. Sou fã do seu trabalho. Um prazer estar aí conversando com o público aí da PUC. No final da década de 70, participei de muita manifestação estudantil aí nesses pilotis aí. E eu estou aqui com o Henrique também, ele ficou de me ajudar a botar aí uma transparência, a gente começar apresentando, não sei se o Henrique já pode pôr. Acabei entrando no celular aqui, porque eu dei problema aqui no computador. Enfim, quando dá agalho não dá um só, dá uma porção, dizem, né? Aí, ele está botando. Bom, vou botar em tela cheia para a gente, por favor. O IERJ é uma instituição, a ONG que nós criamos. Nos finais dos anos 70, existia um Instituto de Economistas do Rio de Janeiro, que foi uma instituição cujo primeiro presidente foi, inclusive, Pedro Malan, que foi professor aí da PUC, e depois foi o Carlos Lessa, Maria da Conceição Tavares, Antônio Barro de Castro, Zé Márcio Camargo, também, que foi professor ainda da PUC. E era um grupo de economistas, e que ia de economistas liberais a economistas de esquerda, e a ideia era discutir a briga pela democratização e também criticar a política econômica do período militar. Depois o IERJ, ganhamos outras instituições de economistas, como o Conselho Regional de Economia e outros, e o IERJ foi um pouco perdendo seu relevo, e aí eu conversei com os ex-presidentes e transformei a sigla em Instituto de Estudos sobre o Rio de Janeiro. Então, é uma das frentes que a gente tem feito. Agora a gente tem feito várias lives, aí depois vou convidar aí o Rafael para participar de uma sobre o Rio. A gente tem uma militância de discussão sobre o Rio de Janeiro, né? E procurando suprir aí uma lacuna, né? Que no Rio, até hoje, nós temos muita reflexão no Estado do Rio de Janeiro sobre o país, sobre o mundo e pouca regional. Isso tem a ver com a história de capital, tem a ver com uma história interessante, que é o fato de que, quando foi criada a capital na República, se tinha uma visão muito contra o tipo mestiço, e não se queria que a população, enfim, as camadas populares participassem da vida de uma cidade que queria se modernizar e se moderniza conservadoramente com Pereira Passos, né? Começa aí a surgir as favelas, que o Rafael é uma referência craque nessa discussão sobre a história das favelas, né? Mas aí você cria uma institucionalidade onde você tem eleição para deputado federal no Distrito Federal, você tem eleição para senador, você tem eleição para vereador, mas você não tem para prefeito. E, além disso, os prefeitos enchiam um poder grande, apesar de serem nomeados, podiam ser demitidos ad nutum, mas a Câmara dos Vereadores tinha muito pouco poder. Porque quem analisava veto do prefeito não era a Câmara dos Vereadores, era o Senado Federal. Ou seja, se a Câmara dos Vereadores votasse a lei orçamentária e o prefeito nomeado vetasse, quem analisava o veto era o Senado. Então, a história nacional do Rio, o fato de não ter eleição para prefeito, né? Tudo isso foi fazendo com que não houvesse quase nenhuma tradição de reflexão regional. Quer dizer, até hoje são muito poucos os grupos de pesquisa nas universidades, na cidade, na região metropolitana e mesmo no estado do Rio de Janeiro, que tem como foco principal o estudo sobre o Rio de Janeiro, né? No IERJ nós temos isso, no meu grupo de estudos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa é a nossa prioridade, mas isso é raro, né? Na verdade, às vezes as pessoas estudam Rio ou tem coisas... Acho que você tirou o som, Mauro. Da segurança pública, mas via de regra, né, na maior parte dos casos, não existe quase reflexão sobre o Estado do Rio de Janeiro, e a gente procura exatamente tentar suprir essa lacuna e tentar estimular mais trabalho sobre o Rio de Janeiro. Eu já organizei 3 prêmios sobre dissertações e teses sobre o Estado do Rio de Janeiro, exatamente para tentar estimular a maior reflexão regional, principalmente sobre as especificidades do Rio. Pode passar, Henrique, por favor. Bom,
O Rio ele tem uma crise estrutural, seja a cidade, seja o Estado. No caso do Estado, nós, desde a década de 70, quer dizer, quando consolida a transferência da capital para Brasília, nós somos a unidade da federação que mais perdeu participação relativa na economia nacional. Nós somos o Estado em que a economia menos cresceu desde 1970 até agora, né? Então, a gente tem procurado discutir o porquê dessa crise particular do Rio. Né? Por que o Rio ele tem mais estado paralelo? Né? Por que o Rio, a cidade do Rio, é uma das capitais do país que tem o maior percentual de pessoas morando em favela, sem falar dos loteamentos regulares, principalmente ali em Campo Grande, Santa Cruz, né? Bangu, Realengo, a chamada Área 5 de planejamento da cidade do Rio de Janeiro. Então, se nós olharmos indicadores econômicos, indicadores sociais, a gente vai ver que o estado do Rio de Janeiro é o estado pior posicionado entre todos os estados do Sul e Sudeste, né? Pelo menos, em algumas variáveis, pior também do que outras regiões brasileiras com um PIB maior. Quer dizer, apesar de nós termos sido a região que menos cresceu, nós ainda somos o segundo PIB, por causa da extração de petróleo em alto mar. Mas como a extração de petróleo em alto mar, ela acaba gerando poucos benefícios do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, os benefícios gerados pela extração de petróleo em alto mar, em frente ao litoral fluminense, ela beneficia o estado do Rio de Janeiro muito menos do que se pensa. Então, a primeira questão é a seguinte: por que dessa crise estrutural do estado do Rio de Janeiro, que também atinge a cidade do Rio de Janeiro, atinge a periferia metropolitana? É isso que a gente vai procurar discutir aqui. Pode ir, Henrique, por favor. Na indústria, nós éramos o segundo em termos de empregos na indústria de transformação, quer dizer, toda a indústria, menos petróleo e construção civil, passamos para a 6ª posição. Ou seja, também na atividade industrial, a gente teve uma desindustrialização, mesmo no período a partir de 90 para cá, em que o Brasil, de alguma forma, ele sofre alguma desindustrialização, nós perdemos muito mais do que outras regiões brasileiras e perdemos posição. Minas passou a gente, Santa Catarina passou a gente, Paraná e Rio Grande do Sul. Na verdade, hoje, tirando o PIB, todos os outros indicadores, Minas já é uma economia maior que a do estado do Rio de Janeiro. Pode, por favor. Em termos de CMS, também Minas passa para a 2ª posição. Pode ir. Isso aí é a variação dos empregos, né, de 2016 para cá. Quer dizer, a gente vai ver que, se a gente comparar a perda de empregos, né, do estado do Rio de Janeiro com a perda de empregos no estado de São Paulo, entre janeiro de 2016 e julho de 2020, né, a gente vai ver que o estado de São Paulo perdeu menos de 5 mil empregos e o estado do Rio de Janeiro perdeu mais de 300 mil. Certo? A cidade do Rio de Janeiro perdeu quase 250 mil empregos e a cidade de São Paulo perdeu 35 mil empregos. Ou seja, quer dizer, a gente tem, acabou as Olimpíadas, que na verdade acabou gerando muito menos, legados do que se pensava, muitos empréstimos que foram feitos, principalmente junto ao BNDES, que está tendo que se pagar. Então, também, na verdade, a situação da cidade de Janeiro também é uma situação dramática do ponto de vista fiscal. Ou seja, se a gente pegar aí, a gente vai ver que o estado do Rio de Janeiro, né, ele perde uma quantidade absurda de empregos formais, mais de 300 mil. Né? O estado do Rio de Janeiro ele tinha 1/3 dos empregos que o estado de São Paulo tem, agora é cerca de 1/4. Então, realmente, a gente tem uma crise específica e a pergunta, que eu lanço, né, para a gente ampliar a reflexão e debate sobre o estado do Rio de Janeiro e para os candidatos e os políticos terem que superar, qual é essa crise específica do estado do Rio de Janeiro. Pode, Henrique.
a nossa periferia metropolitana, ela é a mais precária entre todas as periferias metropolitanas do Sul e Sudeste. Quando a gente pega os dados de educação pública de primeira a quinta série, né, a gente vai ver que aqui nessa tabela aqui a gente está mostrando os melhores resultados do IDEB para os piores resultados do IDEB. Né? Isso aí para todos os municípios do Sul e Sudeste com mais de 100 mil habitantes. E quando a gente olha essa tabela, a gente vê, na verdade, que todos os 10 piores resultados estão todos na periferia metropolitana do Rio de Janeiro. Ou seja, a nossa situação educacional do ensino fundamental ela é uma catástrofe. Na verdade, se a gente olhar indicadores de saneamento, indicadores de água encanada, a gente vê que em todos eles, de saúde, né, a nossa periferia metropolitana ela fica numa situação muito ruim no conjunto da região sul e sudeste. Né? Então, isso tem uma história. Né? Na verdade, por que essa crise específica do estado do Rio de Janeiro? Vamos já falar um pouco disso. Você tinha a capital por 200 anos aqui, ela é transferida, né, do Rio de Janeiro para Brasília, tá certo? Isso foi feito sem nenhuma compensação, ou praticamente nenhuma compensação. Quando mudaram agora a capital na Alemanha de Bonn para Berlim, quase metade dos ministérios continuaram em Bonn. Né? Aqui a gente nada pediu, o governo federal deu muito pouco e uma série de atividades saem do Rio de Janeiro e é claro que isso gera um certo esvaziamento. Né? Além disso, o fato de a gente ter pouca reflexão regional vai fazer com que a gente tenha muitos equívocos de estratégia, né? Que os lobbies possam atuar mais livremente. E a outra questão, quer dizer, dentro do contexto de quem matou Marielle, né? Nessa coisa dramática, entre tantas outras, né? A gente tem que pensar por que o Rio tem um esquema de milícias mais forte que o brasileiro, a gente tem um controle territorial pelo tráfico, que aqui é mais pronunciado do que nas demais regiões, né? Eu acho que essa terceira perna, isso deriva da terceira perna para a gente explicar essa crise estrutural do Rio, que tem a questão da transferência da capital sem compensações, a falta de reflexão regional que gera equívoco de estratégias, né, para colocar alguma coisa no lugar, e um marco de poder, um marco institucional, né, particularmente clientelístico e desestruturante. Tem um cara que é prêmio Nobel de Economia, que é o Douglas North, que ele vai dizer que existem regiões em que as instituições ajudam o desenvolvimento e tem regiões em que as instituições prejudicam o desenvolvimento. Um exemplo clássico a partir da formulação do Douglas North é a Itália, o sul e o norte da Itália, e a Itália Central, que é uma região com muita democracia, com muitas relações horizontais, muitas relações de confiança. O que aconteceu com o Rio? Em 1964 vem o golpe de 64, que foi uma desgraça para todo o país, né? Apesar de alguns gostarem. Fazer o quê? Cada gosto não se discute, né? No máximo lamenta-se e vamos para o debate. Mas o que aconteceu no Rio a partir do golpe de 64 foi mais grave do que o que aconteceu no Brasil. Por quê? Porque aqui as cassações foram muito mais pesadas. Aqui ocorria o debate nacional, aqui estavam as principais, ou uma parte significativa das principais lideranças brasileiras, né? Prestes estava aqui, o movimento sindical aqui era muito forte, quer dizer, o Partido Comunista Brasileiro, que na época era a principal organização de esquerda, a base era muito no Rio de Janeiro, né? Então a esquerda foi toda caçada. Os getulistas também. O PTB, dos 10 deputados federais eleitos em 62, 8 foram caçados. E uma coisa curiosa que aconteceu no Rio foi que aqui a direita também foi caçada. Quer dizer, aqui você tinha um debate brasileiro que era muito radicalizado nos anos 50, talvez um pouco parecido com o atual. Você tinha ali dois polos, né? Um polo que era o polo lacerdista pela direita e você tinha o polo getulista e os comunistas pelo outro lado, né? E quem era a principal liderança, quer dizer, da UDN, né, da direita? Era o Lacerda. O Lacerda era da onde? Era do Rio de Janeiro. Tinha um jornal aqui, Tribuna da Imprensa, né? Era eleito pelo Rio. Né? E aí
O Lacerda ele apoiou o golpe civil de militar, foi o principal líder, foi uma liderança fundamental para o golpe civil-militar, né, acontecer em 1964, mas quando eles viram que os militares não iam sair, os militares chegaram, o poder é gostoso, eles gostaram, ele pega e rompe com os militares, quando ele viu que não ia ter eleições em 1965 para presidente, ele rompe com os militares e cria uma frente ampla com o Juscelino e João Goulart. Eu, para minha tese de doutorado, entrevistei o Mauro Magalhães, que era a principal liderança do lacerdismo na Assembleia Legislativa da Guanabara, e ele me disse: Mauro, todos os lacerdistas que tinham mandato, ou pelo Estado da Guanabara, ou mesmo pelo antigo Estado do Rio, ou deputados federais, todos foram caçados. E aí os militares fizeram um acordo com o Chagas Freitas, que era um político clientelístico, tem vários livros aí sobre o Chagas e a forma de fazer política dele, e o Chagas vai para o MDB, controla o MDB. O MDB, que em todo o país ele vai virando, quer dizer, durante a ditadura, um instrumento de resistência, no Rio fica a serviço do chaguismo e da ditadura. Quando teve a famosa bomba no Rio Centro, no show 1º de maio que teve lá, lotado de jovens, né? Militares de extrema-direita foram para lá, iam jogar uma bomba e depois ainda iam dizer que era esquerda, né? Nesse dia, o Chagas aparentemente estava sabendo que as bombas iam para lá, porque pediram o policiamento do show e ele não mandou. Bom, então, a ascensão, quer dizer, do chaguismo no Rio de Janeiro, no MDB, e o domínio da máquina do MDB, cria uma lógica particularmente clientelista e desestruturada. O Brizola, ele vem candidato em 82, ele derrota o chaguismo, ele derrota o candidato da ditadura, que era o Moreira Franco, mas o chaguismo faz 1/3 da Assembleia Legislativa. E se cria uma lógica política no Estado do Rio de Janeiro particularmente clientelista e desestruturada. Não é à toa que você teve aí vários governadores presos, o Tribunal de Contas, 5 conselheiros afastados, e essas 3 coisas juntas, a chegada da capital, sem compensações fiscais, a falta de reflexão regional e um marco de poder particularmente clientelístico e desestruturante, né? Talvez isso explique, inclusive, essa desestruturação, a força do setor evangélico na cidade, na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, porque as pessoas de área popular elas têm que se articular de alguma forma, em algum lugar, e acabaram procurando ali se agarrar, quer dizer, na questão evangélica, né? E numa lógica, muitas vezes, muito complicada, né? Muito, enfim, quer dizer, realmente complicadíssimo, mas, ou seja, você tem diferença da capital sem compensações, falta de reflexão regional e um marco de poder clientelístico e desestruturante. Tudo isso gera um ciclo vicioso, né, que faz com que o Rio de Janeiro tenha uma crise regional que vem se agravando desde 70 e que nessa crise que nós tivemos no Brasil a partir de 2016, por uma série de razões, inclusive pela fragilidade que o Rio já vinha, nós fomos a região que mais perdeu e nós ficamos, de 2016 para cá, nessa dramática situação, né? Se nós pegarmos desde 2015, o Estado do Rio de Janeiro perdeu, enfim, mais de 400 mil empregos, só a cidade do Rio, desculpa, a cidade do Rio perdeu mais de 400 mil empregos de carteira assinada. O Estado do Rio de Janeiro, de 2015 para cá, perdeu quase 800 mil empregos sem carteira assinada. Então, mais do que nunca, viu, Rafael, todos os professores, alunos, todas as pessoas que estão conversando conosco aqui, né? Mais do que nunca nós precisamos nos dedicar à questão regional. Ou seja, não é que a gente tem que abandonar o debate nacional, mas mais do que nunca nós temos que jogar foco no debate na questão regional. Pode ir, Henrique, por favor. Bom, isso aqui é para mostrar também que quer dizer, por onde que o Rio de Janeiro ele deve crescer, quer dizer, quais são as saídas, quer dizer, do ponto de vista econômico, né? Se fala muito do turismo, se fala muito num setor ou outro setor, ou setor cultural, né? Primeiro que eu queria ressaltar é que o setor industrial continua importante. Quer dizer, Santa Catarina tem uma estrutura produtiva integrada, quase 30% do emprego lá em indústria de transformação. Então, a indústria continua sendo um setor importante numa estratégia de desenvolvimento nacional ou regional.
A maior parte da inovação tecnológica continua derivando da indústria. Hoje se fala muito em indústria 4.0, a indústria contrata muito serviço, compra muita matéria-prima. E hoje também não dá muito para a gente separar o que é indústria e o que é serviço. As coisas estão muito misturadas aí na quarta revolução tecnológica, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é um alerta. E a gente pensar também, né? Agora, a Alerj, né, ela, uma boa iniciativa, ela está fazendo uma discussão, juntando todas as universidades, a bancada federal, a bancada estadual, para discutir quais seriam as saídas econômicas do Estado. Hoje nós tivemos uma apresentação do Carlos Gadelha, da Fiocruz, e ele criou um conceito sobre o complexo produtivo industrial da saúde, né? Então, a gente pensar junto saúde, políticas sociais e saúde como atividade econômica. Atualmente, a gente importa quase 20 bilhões de reais na área de saúde. Então, na medida em que o preço do dólar sobe, o orçamento da saúde nossa já é baixo, já é insuficiente, a situação piora mais ainda. Se a gente compra, e o Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores sistemas, se não o maior sistema público universal do mundo, se a gente compra muito fora, além da dependência de dólar, a gente está gerando pouco emprego aqui. Então, a ideia é a gente pensar a saúde, né, e pensar de forma integrada como uma política social pública fundamental e como também uma política econômica, com a área da economia que é fundamental. Ou seja, talvez uma das grandes fontes de saída, de retomada para o Rio de Janeiro esteja no complexo produtivo industrial e da inovação em saúde. A Fiocruz está aqui, uma boa parte dos grupos de pesquisa em saúde brasileiro estão aqui. Nós temos Vital Brasil, temos quase 10% da indústria farmacêutica aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, e não pensar só, por exemplo, turismo. Vamos pensar o turismo junto com o esporte, junto com a cultura, né? Nós fizemos vários equipamentos esportivos para as Olimpíadas, que estão aí ociosos. Tentar também trabalhar as coisas de forma sistêmica, as atividades que tenham complementaridade, que umas gerem sinergias para outras, enfim, pensar de uma forma mais sistêmica a questão econômica e das estratégias econômicas. Pode ir, Henrique, por favor. O petróleo é uma certa ilusão, quer dizer, aqui no estado do Rio de Janeiro, 80% dos fornecedores estão fora do estado do Rio de Janeiro, e, além disso, a gente não consegue arrecadar praticamente nada em termos de impostos. Nós temos os royalties, mas o ICMS, que é a principal receita estadual, sobre o setor petróleo, nós não temos como cobrar, porque, na verdade, está se discutindo agora uma reforma tributária, mas o fato é que, no país todo, o principal imposto estadual ele é cobrado onde é o produto, a produção do bem, né, ou do serviço. Então, por exemplo, você produz moda íntima no estado do Rio de Janeiro e o ICMS é cobrado no estado do Rio de Janeiro. A produção de São Paulo, o ICMS é cobrado no estado de São Paulo, onde é produzido, e assim por diante. O petróleo não, ele é cobrado onde ele é consumido. Então, o petróleo que é extraído no estado do Rio de Janeiro, ele não gera nada de ICMS no estado do Rio de Janeiro. O que é exportado tem ali Candir, que dá isenção, e a gente também, quando é exportado, a gente não recebe nada de ICMS. E a indústria do petróleo, que continua tendo margens de lucro muito elevadas, a extração do petróleo do pré-sal está muito barato, o custo de extrair, tirando o custo do investimento, ele está abaixo de $10. E você tem incentivo fiscal, você só pode cobrar 3% para equipamentos e serviços que vêm para o estado do Rio de Janeiro para extrair petróleo do nosso litoral. Então, na verdade, o petróleo e o complexo petróleo e gás, também pensando de forma sistêmica, toda a parte de inovação, equipamentos, serviços, né? O petróleo, que pode ser uma grande oportunidade ainda para o estado do Rio de Janeiro nos próximos 20 anos, infelizmente, quer dizer, pela questão ambiental, mas ainda tende a ter importância nos próximos 20 anos, né? Até hoje, no estado do Rio de Janeiro, ele gerou muito menos benefícios do que se pensa. Pode, Henrique, por favor. Bom, uma coisa interessante, outra coisa que também é pouco conhecida, né? O estado do Rio de Janeiro ele é o segundo estado no Brasil em termos de PIB.
Mas, em termos de receita pública por habitante, nós estamos na 11ª posição. Por quê? Além de a gente não poder cobrar ICMS sobre petróleo, na verdade, o governo federal arrecada aqui 170 bilhões e devolve só 33 bilhões. Então, a gente precisa estar discutindo a questão federativa brasileira, levando em conta que você tem estados mais pobres como o Norte e o Nordeste, mas levando em conta também que o estado do Rio de Janeiro, o governo federal arrecada 170 bilhões e devolve 33, que nós estamos apenas na 11ª posição em termos de receita corrente líquida por habitante, quase ninguém sabe disso. A cidade do Rio de Janeiro também está na 11ª posição entre as capitais. Enfim, apesar de a gente poder criticar e dever criticar, quer dizer, as gestões que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem tido, de fato também há aí uma questão de injustiça federativa e isso interessa aos candidatos a prefeitos, né, da cidade do Rio de Janeiro e nos demais municípios fluminenses, essa discussão de como é que é a relação tributária, né, federativa em termos de tributo. Ficou mudo, Mauro. Você botou mudo o seu. Tira o mudo. Bom, continuando, desculpa aqui que entrou uma ligação. Pode ir, Henrique, por favor. Bom, qual seria a agenda para o Estado do Rio de Janeiro, né? Primeiro que nós estamos sob um regime de recuperação fiscal, né, em que ele é absolutamente draconiano, né? A ideia do regime de recuperação fiscal é nós pagarmos todas as dívidas em 3 anos. A Odebrecht agora fez um acordo com os seus credores para pagar a dívida num prazo de 50 anos. É óbvio que uma dívida do montante que o Estado do Rio de Janeiro tem, né, com o governo federal, com outros credores, não poderia ser paga em 3 anos. A gente precisa estar rediscutindo esse regime de recuperação fiscal, que ele não permite contratar servidores, na área de saúde e educação também não pode. Então, ele é inviável, ele precisa. Agora ele vai ser renovado, talvez, porque ainda tem a briga do Bolsonaro com o Witzel, com o governador Witzel, que também está aí, não sofre impeachment, mas o fato que é um regime de recuperação fiscal que, se não tivesse sido feito, né, o Estado de Janeiro estaria numa situação ainda pior, mas o governo federal ele é um agiota do Estado do Rio de Janeiro. Pode, por favor. Eu já disse que o governo federal arrecada muito tributo no Rio e devolve pouco. Em São Paulo também é assim, mas São Paulo é um estado muito mais rico. Minas, a relação quanto arrecada em Minas e quanto devolve é mais ou menos elas por elas. Então, a gente precisa estar atento agora na reforma tributária, né, como é que o Estado do Rio de Janeiro sai dela e defender os que sejam interesses legítimos nossos, né, não para fazer uma coisa bairrista, uma coisa provinciana, mas também para estar olhando os nossos interesses legítimos regionais. Pode ir, por favor. A questão dos sistemas produtivos, pode botar logo aí, por favor. Pode botar todos, Henrique, obrigado. Volta. Isso. Bom, essas são áreas em que eu acredito que o Estado do Rio de Janeiro tem mais potencialidade. E procurando olhar de forma sistêmica, quer dizer, como é que a gente pode... Por exemplo, tem uma proposta, quer dizer, da Fiocruz, desenvolvida pela Fiocruz, do Estado do Brasil, ao invés de importar 20 bilhões, né, o Brasil ele passar a produzir aqui dentro, né, o Brasil passar a produzir aqui dentro o que ele compra. Então, procurar atrair empresas no Estado do Rio de Janeiro, procurar atrair empresas para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, para que, ao invés de nós importarmos, a gente passar a comprar de empresas instaladas no território brasileiro e, melhor ainda, fluminense. Ou seja, é importante a gente pensar, né, o que a gente pode atrair para o Estado de Janeiro. Primeiro, brigar para que o governo brasileiro deixe de importar e faça uma política de atração de empresas usando o poder de compra, que é uma coisa que os Estados Unidos faz, que os países em geral fazem. A questão do petróleo e gás, brigar por voltar para ter conteúdo local e a gente explorar, ainda tem um mar de oportunidades nesse setor. Não vamos ter dúvida disso. A gente tem que brigar pela transição energética, ela está ocorrendo.
mas ainda é uma oportunidade, aí, pelo menos nos próximos 20 anos. O turismo, entretenimento, esporte, cultura e mídia, também são claramente, né, atividades com potencialidade no Rio. A gente não pode exagerar na potencialidade do turismo no Rio de Janeiro. Se nós olharmos, por exemplo, o número de empregos em hotéis e pousadas, são em torno de 20 mil. É menos de 1% do total de empregos. Se a gente olhar o ISS da Prefeitura da cidade de Janeiro, ela não é maior no mês do Carnaval em relação aos outros meses. Ou seja, existe uma certa... Eu tenho a impressão que se eu perguntasse para mim, você quer que a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, seja igual ao Caribe ou igual aos países escandinavos, ou igual à Noruega? Eu diria que eu prefiro igual à Noruega. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, o turismo é uma frente importante, ele pode crescer. Hoje ele é muito pequeno na cidade do Rio. O turismo ele paga um salário médio baixo, são garçons, são cozinheiros, são trabalhos dignos, mas que não exigem grande qualificação e o salário médio é baixo. Nós estamos longe dos principais centros emissores e isso gera uma diferença. O turismo para a cidade do estado do Rio de Janeiro ele tem que se articular mais em atrair turistas brasileiros e turistas latino-americanos, mas o fato é que a importância dele para o total da economia metropolitana do estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem 6,5 milhões de habitantes, a região metropolitana do Rio de Janeiro tem em torno de 13 milhões de habitantes, o total do estado 17 milhões de habitantes. Nós não vamos conseguir recuperar a nossa economia, gerar empregos de qualidade, com um bom salário médio, apostando, achando que o turismo vai ser o novo petróleo. Não. Na verdade, a gente precisa ter um conjunto de atividades e que a gente procure estimular ela de forma sistêmica. Outro alerta, a questão da economia criativa. Eu prefiro trabalhar com a economia da cultura e a economia do conhecimento, né? A gente tem que procurar entender, né, que, na verdade, o que é economia criativa, gente? Qual atividade econômica não deveria ser criativa? Eu acho um conceito elitista, um conceito que é um conceito muito fluido, que escapa das mãos. Quer dizer, eu prefiro trabalhar com a economia da cultura e a economia do conhecimento. O conceito de economia criativa ele foi criado, na verdade, nos anos 90, numa época que se falava que a indústria tinha perdido relevância. E, na verdade, está se vendo que a indústria ela continua tendo relevância, ela continua tendo importância, né? Então, eu acho que a gente deve um pouco refletir sobre se esse conceito é correto ou não, ou se precisamos voltar a falar em economia da cultura e economia do conhecimento. A parte de defesa é importante no estado do Rio de Janeiro, pode gerar atividades econômicas, a construção civil também, pode ir, Henrique. Questão do interior fluminense, a gente precisa discutir mais as diversas regiões do interior fluminense, quais são as suas potencialidades, quais são as suas necessidades de políticas sociais, enfim. E, na verdade, hoje o estado do Rio de Janeiro é muito concentrado na sua região metropolitana, mas volto a lembrar, o maior problema do estado do Rio de Janeiro está na periferia metropolitana. Pode ir. Já falei da questão da periferia metropolitana. É uma questão importante, Rafael, que eu gostaria de colocar, né? Muita gente é contra a fusão. Eu sempre fui a favor da fusão entre a cidade e o estado, que ocorreu em 75, né? Eu acho que ela tinha que ter sido feita em 1960. As pessoas ficaram contra ela porque foi feita pelos militares. Logo depois veio a crise dos anos 80, que atingiu muito a cidade do Rio de Janeiro, porque o gasto público federal aqui ainda era muito importante, mais do que é hoje. Mas o fato é que, se nós tivermos duas unidades federativas numa mesma metrópole, mais difícil é gerir essa metrópole. Então, eu acho também que, na agenda de debate, a fusão ela não é um problema. A fusão ela é parte da solução. Ou seja, nós temos que procurar integrar o conjunto do estado do Rio de Janeiro e não separar a cidade do Rio de Janeiro do restante do estado. A cidade de Janeiro tem que ser o hub de uma economia regional, de um território regional. Quando a gente olha a renda básica, que
governo federal agora concedeu, né, por iniciativa do Congresso, a gente vai ver coisas muito interessantes, né? É que ela foi importante para o estado do Rio de Janeiro, mas de região para região, a importância dela, ou seja, o percentual da população que recebeu a renda básica variou bastante, né? Isso aí eu acho que não vai dar para entrar nesse detalhe, mas eu posso entrar nos debates nesse detalhe. Mas um dado curioso é que as regiões mais industriais, que tem mais emprego formal, como Médio Paraíba, foi onde menos gente precisou da renda básica. E municípios, por exemplo, turísticos, como Búzios, Paraty, Arraial do Cabo, quase 40% da população se beneficiou da renda básica. E não foi porque foi desempregado agora na crise, porque quem foi desempregado na crise, né, na verdade, recebeu o seguro-desemprego, ou seja, é mais um reforço de que vamos com calma, o turismo é bacana, eu adoro o carnaval, participei da criação do Simpatia Quase Amor, mas do ponto de vista econômico, a importância do turismo na cidade, no estado de Janeiro, ela é muitas vezes super avaliada exatamente porque se faz pouca reflexão regional. A Espanha, que investiu pesadamente no turismo, ela ficou muito pior na crise do que, por exemplo, a Alemanha, que tem uma estrutura industrial e de inovação e de uma estrutura produtiva muito mais densa e integrada. Pode, Henrique, falar. Eu já coloquei questão tributária e, na verdade, quer dizer, inclusive as injustiças federativas com o Estado do Rio de Janeiro e mesmo com a cidade, que a gente deve estar discutindo na reforma tributária. Tem a questão também do acordo com o governo federal, né, de negociação da dívida, que também deve ser revisto, pode ir. É muito importante nós estarmos, quer dizer, discutindo como integrar as políticas públicas. Na verdade, quer dizer, as prefeituras, elas são grandes organizações, né? E como grandes organizações, ela tende a se fragmentar. Então, a gente não pode pensar a política de saúde separada da política de educação, separada da política de como você vai articular moradia e emprego, com a política de transporte. Então, a gente precisa ter uma estratégia e, a partir dessa estratégia, nós definimos quais são as prioridades e como é que a gente integra no território as diversas políticas. E, para isso, o planejamento é fundamental, o conhecimento do território é fundamental. Eu gostaria de colocar aqui que as instituições de pesquisa no Estado e na cidade de Janeiro estão numa situação muito ruim, né? Eu fui presidente do Instituto Pereira Passos, hoje o presidente do Instituto Pereira Passos, que é um órgão de pesquisa, que o Rafael conhece bem, o Coronel Amêndola foi criador do BOP, ele está como presidindo, que não tem pé nem cabeça. A Fundação CEPERD, que é o órgão de pesquisa do governo do Estado, ela também está abandonada, ela está largada, né? Então, a gente, no Estado que precisa aumentar a reflexão regional, né, nós temos que brigar para que essas instituições, como o Instituto Pereira Passos e a Fundação CEPERD, elas se fortaleçam e não o contrário. A FAPERJ seja fortalecida e, além de pesquisa básica, ela está procurando realizar pesquisas que tenham a ver com a agenda de desenvolvimento social e econômico do Estado do Rio de Janeiro. Pode ir, por favor. O Estado do Rio de Janeiro é um estado litorâneo, a gente precisa estar discutindo o papel de cada porto. A indústria adora se instalar em retroárea de porto para poder levar essas mercadorias para outras regiões, mas eu também não vou detalhar isso aqui agora. Pode ir, por favor. É isso, Rafael. Eu estou aberto ao debate, mas eu gostaria de lembrar o seguinte: nós temos uma série de problemas específicos no Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na maior parte dos casos, pouco estudado, pouco entendido. Por que o Estado do Rio de Janeiro tem uma situação de saúde tão pior do que as demais regiões do Sudeste, seja a cidade de sua capital, seja o conjunto do Estado. Quer dizer, é um Estado em que você tem um setor público de saúde imenso, federal, hospitais federais abandonados, o SUS aqui é um dos menos integrados entre todas as unidades federativas, né? Por exemplo, a questão da segurança pública, nós temos uma polícia violenta, mas eu acho que está caindo a ficha, Rafael, que esse não é o único problema. Tem um outro problema também, que são as milícias, ou seja, a polícia no crime.
Então, até recentemente, a gente não discutia isso, a gente discutia a questão da violência na polícia, mas não da polícia no crime. E as milícias, em boa medida, é isso. Então, a gente precisa ampliar a reflexão regional, torná-las sistemáticas, pensando de forma integrada as diversas áreas de problemas e de potencialidade do Estado do Rio de Janeiro, levar isso muito a sério agora nas eleições municipais nas diversas regiões. Tem lugares que a gente tem alternativas melhores para candidato a prefeito, a vereadores, outros nem tanto, mas a gente precisa entender isso. A gente precisa entender também que a gente não pode discutir o Estado do Rio de Janeiro ou a cidade do Rio de Janeiro de forma espasmódica. De vez em quando, ou na eleição, a gente vem e passa a olhar. Os grupos de pesquisa permanentes sobre o Estado do Rio de Janeiro são pouquíssimos. Então, Rafael, você que tem tanto trabalho sobre a cidade, sobre as favelas, vamos estimular a PUC a entrar muito mais nessa discussão, porque não é razoável, de 2016 para cá, o Estado do Rio de Janeiro, que tinha um número de empregos que era 1/3 de São Paulo, agora tem 1/4. A situação da educação fundamental e por aí afora. Ou seja, temos que discutir essa crise específica e o momento eleitoral é um momento privilegiado para isso, a gente procurar discutir com muita seriedade. É claro que a partir das nossas visões filosóficas, das nossas prioridades, mas a partir também da realidade empírica. E muitas vezes ela é muito mais dramática do que a gente pensa. Por último, não achar que o Rio de Janeiro é Zona Sul. Tá certo? Uma vez eu vi uma jornalista importante dizendo que a pobreza e a riqueza no Rio são quartos contíguos, né? Como se só tivesse pobreza na Rocinha, ou no Chapéu Mangueiro, ou na Babilônia. Na verdade, as regiões mais pobres da cidade de Janeiro nem estão nessas favelas, estão lá na Santa Cruz, em regiões longínquas, invisíveis. Se nós pegarmos o índice de desenvolvimento social do Instituto Pereira Passos, nós vamos ver que o IDS mostra que as áreas mais pobres da cidade do Rio de Janeiro não estão em nenhuma das nossas favelas da Zona Sul. Eu me lembro que na campanha para governador, eu conversei uma vez com a Márcia Tiburi e eu falei para ela, a pobreza e a riqueza no Rio é centro e periferia. Quando ela falou isso no debate, sabe que ela estava falando isso porque ela era paulista. E no Rio, não, quer dizer, que achar que era de bobagem. Quem falou isso para ela foi o Morozov, que eu acho que conhece um pouquinho do Estado do Rio de Janeiro. E ela também, como já entrou de última hora na campanha, ela acabou não sabendo responder direito e levou a culpa de uma questão que nem era dela, que foi eu que informei para ela. O nosso querido Zoenir, quando ele fala de cidade partida, né? O recorte é favela, não favela. Eu acho que é muito mais centro-periferia, viu, Rafael? Então, eu acho que essa é uma pauta de debate também importante para a gente levar. Desculpe se eu me prolonguei, eu tive também aqui que improvisar com o celular, minha filha está hospitalizada, está melhorando, mas eu estou aqui com os meus netos também, aí passaram às vezes falando alto e tal, enfim. Mas estamos aí, vamos em frente, a luta continua e fico muito feliz, Rafael, por seu convite, espero ter colaborado, estou aqui disponível para todas as perguntas que forem feitas. Vamos lá, Mauro. Mauro, primeiro eu queria agradecer, e eu não quis comentar da sua filha tudo, mas, enfim, agradecer duplamente, porque num contexto desse você ainda ter mantido, falado, a gente foi vendo, te acompanhando aí na casa, mas agradeço muito. Espero, enfim, melhor, a gente deseja melhores, que tudo passe bem. Obrigado, já está melhorado. Graças a Deus. Olha, tem várias coisas, eu vou fazer alguns comentários e já com perguntas, e depois a gente já tem algumas perguntas também de alunos, e que eu acho que vai aumentar aí o debate. Eu começo com a sua fala final, eu acho que é bem interessante, porque apesar de eu estar na PUC, o departamento que eu dou aula, o departamento de serviço social, os meus alunos quase todos são ou de favela ou eu vou usar o seu termo de periferia. Então, nós temos muitos alunos de favelas, inclusive da Zona Sul, mas eu tenho muitos alunos da Baixada, muitos alunos do subúrbio, muitos alunos, enfim, chegando alguns, o Henrique está vendo aí, escutando, da Zona Oeste. E o que eu acho interessante que você colocou é que a gente construiu um discurso muito dualista da cidade a partir das favelas, e a gente acabou, de alguma forma, perdendo que existe uma série de outras dimensões que se sobrepõem, né?
enfim, inclusive a favela da Zona Sul não é a mesma do subúrbio, a experiência de cidade, a experiência do cotidiano, enfim, de pegar transporte é diferente, é distinta, ou seja, tem outras identidades, de alguma forma, experiências do urbano, de estar na cidade, que se sobrepõem nessa questão. Então, acho que isso é um elemento importante, porque a gente acaba, de alguma forma, descrevendo a cidade muito a partir desse modelo da Zona Sul e do seu contraponto, talvez, a partir das favelas, e a gente acaba perdendo uma série de dinâmicas e de importância. Tanto que é um esforço, agora no grupo de pesquisa, da gente olhar para o subúrbio, da gente olhar para a Baixada, da gente olhar para a Zona Oeste, começar a repensar também essas outras dinâmicas. A partir da sua fala, acho que primeiro, enfim, eu gostaria de entrar, mas talvez a gente não tenha tanto tempo na perspectiva histórica, mas eu acho que foi extremamente importante para a gente compreender minimamente onde a gente está e quais são os desafios do Rio de Janeiro atual. E eu costumo falar que eu acho que o Rio de Janeiro ele guarda uma certa capitalidade resistente, de alguma forma, mas que no final das contas a gente está virando um balneário decadente, né? E eu acho que a sua crítica ao turismo, os meus alunos estão aqui escutando, eu falo isso sempre para eles, eu não entendo essa solução milagrosa do turismo e eu concordo totalmente no que você falou. Eu falo assim, o Rio de Janeiro é de uma complexidade social, é de uma complexidade, inclusive, nos seus eixos produtivos, de possibilidades e vocações, e não importa o governo entra ou sai, o maná é o petróleo, que foi muito bem explicado, a gente sabe muito bem tudo que você falou, e o turismo, enfim. Sempre essa dupla dinâmica e que, na verdade, com pouquíssimo impacto. Eu acho que o turismo é mais um eixo, é mais uma indústria, enfim, é mais um serviço possível na cidade, que a gente aproveite, enfim, pela particularidade que a cidade está, mas eu acho que a vocação pelo turismo é a gente se tornar, enfim, um balneário. Enfim. Então, a gente nada contra, mas a gente vai virar um Búzios maior, enfim. Se essa é a vocação que a gente quer para a cidade do Rio de Janeiro, é extremamente problemático. E eu acho que outra dimensão importante do Estado... Rafael, só Búzios é impressionante. Os municípios fluminenses, a participação deles na renda básica variou de 40% da população a 20%. Búzios está no 40%. Ou seja, quer dizer, mesmo Búzios, tá certo? Ou seja, tem uma informalidade, tem uma população com carências que fez com que Búzios esteja entre os municípios em que a população mais necessitou de renda básica. Eu imagino. E os municípios industriais no meio de Paraíba, Resende, não sei o quê, Barra Mansa, na faixa dos 20 e poucos %. Então, o turismo, em boa medida, é uma ilusão. É claro que ele é mais uma atividade econômica. Meu Deus do céu, Copacabana é um bairro conhecidíssimo no mundo. A cidade do Rio de Janeiro é a principal referência brasileira. Mas numa cidade de 6 milhões e meio de habitantes, numa metrópole de 13 milhões e meio de habitantes, né? Não dá, quer dizer, quer dizer, Veneza, por exemplo, recebe 13 milhões de turistas ano, mas que tem Veneza não tem mais lugar nenhum no mundo, quer dizer, mesmo Paris, mesmo Londres, são cidades complexas, quer dizer, o turismo não é a principal atividade econômica, é importante junto com o turismo de negócios, né? É claro que Roma é um museu a céu aberto, ele realmente aí é uma coisa muito específica, mas Londres é o principal centro financeiro do mundo. Né? E Roma, a gente pode... Maior que é a cidade econômica do mundo, tá certo? E Roma a gente tem todo também o aparato administrativo... Claro, exatamente. E do Estado italiano, enfim. Isso, então, tem o Estado do Vaticano lá com toda a sua riqueza. Tem outra estrutura de... Mas, assim, outro ponto que eu acho importante da questão da fusão é essa dificuldade também de se construir, eu acho que isso você faz muito bem como esforço, de uma identidade de Estado, né? Claro. E, enfim, é muito distinto essa identidade para o carioca, né? Da cidade do Rio, quando a gente vai no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Pernambuco, como que a identidade de Estado é extremamente forte, né? O Rio de Janeiro é quase que a gente leva um susto que a gente está no Estado. Enfim, essa relação é uma relação que é impressionante, que ainda é para construir, ainda está em construção, né? Enfim, então é um esforço importante, essa dimensão que eu fico vendo que a gente fala muito da cidade do Rio de Janeiro, mas a gente passou, enfim, saiu da cidade, essa lógica do Estado, eu vejo a quantidade de bandeiras do Estado do Rio de Janeiro que a gente vê tremulando, é muito pouco. Mas também não vê da cidade também, né?
Mas, assim, aí eu também achei extremamente interessante a questão da compensação federal, né? Enfim, que dinâmica é essa e qual o papel dessa compensação, como ela poderia ter sido repensada. Eu acho que o contexto do Lacerda e o contexto, enfim, da crise de 64, essa especificidade, mas muitos países, os poderes, eles são implodidos também. A África do Sul tem 3 capitais, né? Enfim, você tem uma capital do executivo, uma capital do judiciário. Até hoje eu fico pensando por que parte, por exemplo, do judiciário não teria ficado no Rio nesse momento, ou parte das agências de controle. Enfim, tem uma série de dimensões como que de uma retribuição em relação à cidade do Rio, ou que seja em contexto muito específico, por exemplo, de segurança pública, ou em contexto de certos benefícios fiscais, enfim. Mas que isso também poderia ser pensado. Outra dimensão também importante, assim, eu acho que dentro da política liberal, da hiperliberal que a gente vive, isso vai ser muito mais complicado, mas no esforço de construir eixos produtivos nacionais a partir de demandas de setores que demandam muitos produtos externos, né? Enfim, por exemplo, como o petróleo. Eu imagino que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, quando você cruzava a ponte e chegava em Niterói, você via aqueles estaleiros todos funcionando. É impactante. Quando a gente passa hoje, não tem nada, né? Assim, e Voltou um pouco, Rafael. Oi? Está voltando. Sabe por quê? Porque o pré-sal está muito em frente, né, ao litoral ali de Niterói e de Maricá. Então, agora, por exemplo, a indústria naval está saindo de pouco, mas cresceu 60% esse ano. Maravilha. Um porto privado ali em Niterói, que vai ser provavelmente a principal base em terra do pré-sal. Maricá tem um aeroporto que eles botaram para funcionar, que deve ser a principal base aérea, que já está funcionando, que deve ser amplificado. Então, eu acho que ali isso é outra coisa, são os consórcios intermunicipais, e eu acho que em Niterói e Maricá, eu acho que as prefeituras atuais elas têm essa consciência, né? Que é necessário pensar a política para o leste metropolitano. Eu costumo brincar, São Gonçalo tem uma receita pública por habitante de R$1.000 e Maricá de 11.000. Tá certo? Então, pode botar o Papa Francisco para a administração Gonçalo, que não vai ter jeito. Então, a prefeitura de Niterói é 6.000, 7.000, né? A do Rio de Janeiro é 2.000 e poucos. Então, a gente também tem uma desigualdade de receita impressionante, pública, que é muito grande. E isso reforça a necessidade de consórcios intermunicipais, né? Mas esse é um problema desse meio do Pacto Federativo, justamente naquele próprio Estatuto da Metrópole, porque esses consórcios eles ainda têm que ter uma estrutura, digamos, legislativa, né, institucional, que tenha realmente peso, né, que funcione. O Estatuto da Metrópole ele abriu essa possibilidade, foi feito criado uma Câmara Metropolitana, até a legislação feita para a LERJ é muito boa, mas o Witzel, eu me desculpe, mas é maluco, né? Então ele resolveu que ia controlar tudo ali, que ele ia ser o governador do estado e da metrópole, tinha sido feita uma conferência com a escolha de membros do Conselho Consultivo, ele atropelou, tirou todo mundo, botou só a gente dele, mas hoje a gente tem aí, o que a legislação, o Estatuto da Metrópole, depois a lei aprovada na LERJ diz, é que tudo que não é municipal, ele tem que ser passar pela Câmara Metropolitana. Então, a gente tendo um governo aí minimamente razoável, primeiro existia governo estadual, que hoje não existe, né? Mas tendo, mais ou menos. Mas independente disso, por exemplo, a Prefeitura de Niterói e de Maricá se uniram para doar 90 milhões para São Gonçalo na pandemia. Só que ia ter que passar pelo Fundo Estadual de Saúde. E o governo do estado não teve competência de fazer um plano de trabalho. Aí as prefeituras de Niterói e Maricá disseram, não, então a gente não vai dar dinheiro. Fizeram muito bem, porque a gente está vendo aí a roubalheira que foi isso. Mas eu acho que pensar, além da questão da política metropolitana, que é absolutamente decisiva, também a questão de consórcios intermunicipais, que hoje são muito pouco pensados no Estado do Rio de Janeiro, mas também é importante. Desculpe, é que você estava fazendo uma síntese maravilhosa. Não, mas é isso. E eu interrompi. E aí eu continuo nessa perspectiva, eu vejo que em relação ao Estado do Rio de Janeiro, como que é a importância também de um corpo de funcionários de carreira. Claro! E como que o Estado parece que entra, o governador muda tudo, né? Enfim, eu vejo muita diferença em relação à cidade do Rio de Janeiro,
que apesar dos pesares, você tem um corpo, enfim, de funcionalismo, talvez mais histórico, mas, por exemplo, o Instituto Pereira Passos, que você foi diretor, enfim, não sei o termo que se usa, mas que, enfim, administrou durante muito tempo, tem um corpo técnico de primeira linha, né? Enfim, extremamente importante. Então, como um papel desse é importante também, né? Sim, mas está em risco, viu, Rafael? Porque com a ida do Amêndola para lá, aquilo lá está parece um velório, né? E ele pegou, uma parte do salário dos funcionários é gratificação. E ele cortou 45% da gratificação de 70 funcionários, e o IPP tem 100 e poucos funcionários. E lá muita gente é cedida, né? Então, na hora que você perde a gratificação, você pode querer voltar para o seu órgão de origem. Mesmo lá já tem uma idade média elevada e gente que pode se aposentar. Então, eu acho que jogar muita luz sobre o Instituto Pereira Passos no debate sobre a cidade de Janeiro é muito importante. Porque também eu acho que na própria gestão do Eduardo Paes, né, ele ficou muito em desvio de função. Correto, perfeitamente. Foi usado para o Porto Maravilha, para o PP Social. O IPP tem que ser um misto de IPEA com IBGE. Concordo. Desde que eu cheguei lá em julho de 2016, no final da gestão do Eduardo, falei, agora o IPP vai ser IPP. Né? Então foi isso que a gente procurou fazer, a gente construiu uma política chamada Territórios Sociais, nas favelas, que eu acho interessantíssimo vocês conhecerem melhor, essa inclusive continua funcionando. No IPP, ele consolidou uma plataforma chamada Sistema de Informações Urbanas, que toda a prefeitura usa, mas, atenção, se não houver, quer dizer, urgentemente, um concurso para o Instituto Pereira Passos, uma estrutura de carreira, ele pode, num prazo curto, desmininguir. Uma pena. E eu queria te falar ainda, assim, dentro dos eixos produtivos, jogar algumas questões. Primeiro, assim, eu acho que como que está alguns grandes projetos, por exemplo, o que o Comperge era para essa zona do leste fluminense que você colocou, que poderia ter um impacto impressionante. Enfim, depois tem todas as questões ambientais, mas o projeto era de uma possibilidade, um grande polo petroquímico como em Caxias, enfim, então que realmente poderia, e aliás, a quantidade de recursos que Caxias tem é impressionante, e é isso que não bate muito depois com a realidade da cidade. Um outro projeto que me impacta também, no norte fluminense, é o Porto do Açu. De uns tempos para cá, eu comecei a estudar aquilo, é um negócio faraônico e que está andando, né? Enfim, eu não podia imaginar a quantidade de possibilidades, tanto de refinaria, como eixos de produtivo de termoelétricas, enfim. Então tem... O Açu é uma herança bendita do Ike. Isso, porque a gente criticou tanto. Hoje eu fui ver, é impactante o projeto. É um negócio que realmente... E todas aquelas loucuras do Ike, que tudo era conectado, né? Enfim, então se uma coisa desse errado, tudo ia se perder. Mas ele produz, ele vende minério, ele vende petróleo, ele tem um dos portos mais profundos do país. Enfim, então é realmente impressionante. E com um retroporto imenso, inclusive com grandes problemas, que foi o contexto da desapropriação dessa área, enfim, tem uma série de coisas. Mas assim, e tanto que os meus colegas da UENF, né, do Norte Fluminense, eles já falam que o grande eixo hoje é o Porto do Açu. É o que está recolocando... Já está fazendo emprego em Campos crescer, Rafael. É isso aí. Impacto. E eles começaram a me falar a quantidade do fluxo, por exemplo, de exportação. Eu não sei, eles tinham me falado alguma coisa de 5 mil carretas, não sei, por dia, por semana, não sei bem. Mas é um volume muito impactante. É um negócio que eu falei, gente... Rafael, municípios portuários, nós fizemos um trabalho lá para Niterói, e a gente está propondo que Niterói faça uma dragagem ali, porque ali é importante, não só pela possibilidade que ainda tem de estaleiros, principalmente a parte de manutenção, de barcos de apoio, de rebocadores, do porto offshore, né? De indústrias como a Schlumberger, que está lá e tem 1.000 empregados ali na Ilha da Conceição, ali em Niterói, então fazer uma dragagem. E que são 200 milhões e a prefeitura isso se paga rapidamente, né? Mas a gente esteve estudando aí as cidades portuárias.
Entre as cidades do Sul e Sudeste com mais de 100 mil habitantes, são 200 cidades, entre as 10 que têm melhor relação emprego, carteira assinada e população, 4 são cidades portuárias. É Santos, é Itajaí, é Vitória, e Macaé, mesmo com a crise, ainda está entre as 10 que tem melhor relação emprego e população. Então, veja como logística era fundamental. Quer dizer, Macaé, sendo porto do pós-sal e sendo aeroporto pós-sal, não porque a cidade fez qualquer estratégia, qualquer planejamento, tem também problemas lá de favela, de violência, mas do ponto de vista do salário médio, do ponto de vista da quantidade de empregos com carteira assinada, é impressionante. Então, quer dizer, mostra também a potencialidade que o petróleo ainda tem, porque Macaé, sem planejamento nenhum, mesmo com toda essa crise, ainda é o município do Sul-Sudeste que tem o maior salário médio nos seus empregos com carteira assinada. Então, essa ideia de dizer que Macaé acabou, isso é uma bobagem. Como as pessoas não estudam o estado do Rio de Janeiro, Rafael, tem que escolher algum lugar para falar mal. Como ninguém gosta de petróleo, Macaé virou uma genia. Eu não estou dizendo que lá é bom, mas eu estou dizendo que não é a desgraça que as pessoas apontam. E mais, derramou para Rio das Ostras. Quer dizer, então, a parte dessas pessoas que trabalham vinculadas ao petróleo na região moram em Rio das Ostras, se criou um distrito industrial em Rio das Ostras. Macaé hoje tem uma FRJ lá, né? Tem uma faculdade de medicina, tem outras áreas. Então, isso também mostra que, com todas as explicações que a gente tem, o petróleo continua sendo uma oportunidade que, na verdade, até hoje foi pouquíssimo aproveitada. E eu acho que, e aí eu acho que duas coisas me parecem. Primeiro, a questão que você acabou de falar dos eixos modais. E eu acho que o Rio de Janeiro, em relação a porto, provavelmente é o estado que mais portos tem, enfim. Então, que isso poderia ser muito mais bem pensado. É um estado litorâneo, né? E aí, o que mais me dá, enfim, angústia também na cidade do Rio de Janeiro é que, por exemplo, o grande projeto do urbano do Porto Maravilha, eu acho que a única coisa que o Porto Maravilha, quer dizer, várias coisas, mas uma das coisas que ele nunca dialogou foi com o Porto, né? Enfim. Então, você repensava a região portuária e não se pensou no porto da cidade do Rio de Janeiro. É quase que o porto era um problema, dentro de uma dimensão de fazer dinheiro a partir da questão imobiliária, da especulação, enfim. É claro que o porto é uma operação que requer uma retroárea, enfim, um porto urbano, muito urbano como o do Rio, que nunca vai ser no estilo chinês, como é o do Porto do Açu, mas que continua sendo extremamente ativo, que continua trazendo recursos de ISS, enfim. E como que não houve nenhum tipo de reflexão mais fina sobre, enfim, da melhoria de modalidade de transporte, da questão de ferrovias, da melhoria desse... Como está sendo, por exemplo, pensado e relacionado a Niterói, né? E uma outra coisa que me impressiona também é a questão aeroportuária, né? Então, a gente tem o maior aeroporto de área, né? E certamente, eu não digo nem a área construída de terminal de passageiros, porque metade está completamente parada. Mas a gente tem uma retroárea no Galeão que poderia ser pensada, inclusive, em termos de uma política de fazer o porto um grande porto exportador, né? Enfim, de você conseguir construir parte dessa área, fazer enfim, que seja por redução de impostos, isenção, mas que seja realmente uma grande plataforma de exportação e que poderia ter um eixo, que eu acho que também é algo que a gente trabalha pouco, é que toda a indústria, enfim, de informática, indústria ligada a software, enfim, que é uma indústria onde a dimensão de exportação aeroportuária é interessante, enfim, que você utilize aviões, você não vai usar avião para vender minério de ferro, mas para vender chip, não sei o quê, isso vale a pena, porque o peso agregado compensa, enfim. E é uma área completamente abandonada da cidade, né? Enfim, central, que poderia ter... Inclusive que ele é um conector de vários modais de transporte rodoviário, enfim, que você poderia criar uma dimensão e uma dinâmica produtiva e, inclusive, fazer com que o Galeão voltasse a ter avião. Enfim, o Galeão tem toda a zona de manutenção antiga da VAR, enfim, você tem um espaço que poderia ser reutilizado. Inclusive, nesse contexto, eu fiquei imaginando esse contexto de retomada, seria o momento também do Estado de uma ação muito mais agressiva de retomada de voos,
de redução de valor da tarifa sobre o diesel, que inclusive ele fez no início do ano, se não me engano, né, 7%, ele diminuiu. Enfim, mas... E um outro eixo que eu acho importante é o eixo de energia, né? Eu acho que tanto a questão do gás natural, mas que ele poderia vir acoplado numa política eólica, enfim, porque a partir do momento que você articula vários modais, o transporte da energia, né? Você consegue criar o mesmo eixo porque o grande problema, por exemplo, num parque eólico, num parque solar, é você fazer que essa energia saia dali, né? Enfim, mas se você já tem acoplado num eixo termoelétrico ou nuclear, inclusive, enfim, eu não sei, seriam... E, por fim, eu acho que um outro eixo que eu acho que aí sim é um elemento que também não é milagroso, mas que é um eixo também importante no Rio de Janeiro, mais um, eu fico imaginando toda a questão voltada ao cinema, né? Enfim, entraria um pouco na indústria criativa, né, que foi falado inicialmente, mas eu acho que a gente tem também um grupo de profissionais importantes que talvez só não saíram do Rio de Janeiro porque a Globo está no Rio, né? Parte da Globo está no Rio, mas, por exemplo, todo o setor de marketing, de propaganda já foi embora da cidade, né? Eu vejo isso lá toda a preocupação, por exemplo, na PUC, no curso de comunicação, da dificuldade que é hoje, porque tudo migrou para São Paulo, o Rio de Janeiro perdeu uma centralidade nessa indústria criativa e que talvez a gente só não desapareceu porque a Globo ainda está aqui, enfim, ainda tem uma demanda por esse profissional, né? Não sei, enfim, são questões interessantes. E aí eu já aproveito e te lanço as perguntas. A gente recebeu 3 perguntas aqui, lá pelo site. Uma foi o seguinte... por fim, eu só vou fechar uma última coisa e eu lanço as perguntas. A dimensão também, a gente falou pouco aqui, certamente o Rio de Janeiro não tem essa vocação, mas eu acho que dentro dos eixos é algo que também poderia ser repensado, que era a questão, por exemplo, da agricultura, né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, na região serrana, todo um viés orgânico, hortifrutigranjeiro, que é uma demanda importante, mas por que a gente não é criativo em outras vocações locais, outras possibilidades? Quando eu vou, por exemplo, em Campos, a gente vê aquele mundaréu de terra, e quando eles falam que a cana-de-açúcar ali já não tem mais como, já não dá mais recurso, a produtividade em São Paulo aniquilou completamente. Eu fico, mas será que não tem nenhum tipo de possibilidade de repensar também o mínimo de vocação agrícola que o Estado tinha, né? Porque, enfim, é um setor que a gente nem sabe o que acontece, né? Enfim, praticamente não tem... É claro que pela geografia do Rio é muito particular, mas... Enfim, eu vou jogar aí algumas perguntas, eu vou fazer 2 ou 3 e depois eu te jogo e aí eu faço uma outra linha depois. Uma perguntaram tanto em relação à indústria cultural, se a indústria cultural não poderia ser também um esforço importante, por exemplo, para o subúrbio da cidade do Rio. Perguntaram também sobre a questão da AP5, né? Então, quais são as vocações, no contexto atual da cidade, que é normalmente... com uma vocação muito industrial, mas, enfim, quais seriam as possibilidades? E teve uma outra pergunta daqui que fala que é só o ICMS do petróleo que o Rio de Janeiro perde ou tem outro setor também que o Rio de Janeiro é prejudicado? Enfim, um pouco, se você quiser dialogar com o que eu falei, com essas perguntas, e depois eu faço uma outra série. Vamos lá. Tá, vamos lá. É bastante coisa, né? Vamos lá. Eu vou primeiro começar falando de uma coisa que eu não falei. Eu vou começar falando de uma coisa que eu não falei, que eu acho que é importante para o grupo. Primeiro que eu estou impressionado pelo conhecimento que você tem no estado do Rio de Janeiro já, que eu acho que poucas pessoas têm. Parabéns, uma capacidade de reflexão sobre o conjunto do estado bastante interessante que a gente vê muito pouco, né? Mas tem um dado da cidade do Rio de Janeiro que eu acho muito interessante, Rafael, que eu tenho um gráfico, que acabou até que o Haddad usou na campanha lá em São Paulo, que a gente pegou as 5 áreas de planejamento da cidade do Rio de Janeiro, a P1, que é a zona central e portuária, a P2, que é o circuito de classe média, né? Que é a zona sul e Grande Tijuca, a P3, que é a nossa zona suburbana, onde mora 40% da população, né? A P4 é Barra de Jacarepaguá e a P5 é que a gente pode chamar de zona oeste pobre, né? Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo, né? E aí a gente olha para esse mapa, onde, nessas 5 APs, qual é o peso do emprego total, ou seja, qual é o percentual do emprego que está em cada uma dessas APs, emprego formal? Qual é o percentual da população que está em cada uma dessas APs?
Depois, até se quiser, eu posso te mandar esse gráfico. Né? Quando a gente olha a P1, você tem ali mais de 30% do emprego, está na P1, emprego formal, e menos de 5% da moradia. Então, é uma coisa mais ou menos óbvia, né? É que a gente precisa atrair moradia para a zona central e portuária, inclusive moradia popular. Tem uma frase do Carlinhos Brown que eu gosto muito, que ele diz que eu nunca fui pobre, eu só não tinha dinheiro. Provavelmente ele morava num local culturalmente rico. Então, misturar rico com pobre dá boa coisa, não dá coisa ruim, não. É uma coisa importante. Você mistura diversidade, você aguça conhecimento, troca culturas, troca experiências. É muito bacana para a cidadania, para a vida, para tudo. Né? E a P5, que até perguntaram, eu não gosto muito da palavra vocação, não, viu, Rafael? Porque parece que Deus deu, né? E é uma visão muito estática. Muito funcionalista, assim, como... E os economistas da economia, ela tem uma lógica muito estática, né? Ela vem muito da física, a ideia do equilíbrio. Tem um economista marxista que propõe trocar a física pela biologia, a ideia do equilíbrio pela ideia da evolução, né? Então, eu prefiro falar em potencialidade. Eu acho que ali a P5, e pensando a questão portuária, e aí eu acho que a gente tem que estudar muito essa coisa do marco de poder do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a minha hipótese é que aqui virou máfia, o golpe 64 é central para isso. É uma bobagem setores de direita que dizem que o problema do Rio de Janeiro é que não tem empreendedorismo, que aqui sempre foi só serviço público. Não é fato. A gente pegar o livro do Lessa, Rio de Todos os Brasis, que a gente deve relançar esse ano, deve ter um prefácio meu, está combinado com a família, que era um querido amigo meu, né? Ele mostra muito bem isso, quer dizer, como a cultura é importante no Rio, como o Rio é um centro financeiro importante, que até hoje ainda é, né? Mas ainda tem muita indústria na cidade do Rio, viu, Rafael? Verdade. Quase 150 mil empregos na indústria de transformação, uma boa parte deles na nossa zona suburbana, né? Mas, enfim, na P5... É um problema, inclusive, histórico. Isso eu bato muito isso. Eu escrevi um artigo sobre comparando a questão da presença da indústria no Rio e São Paulo e como a indústria foi importante como vetor de ocupação do espaço da cidade do Rio de Janeiro. É óbvio. A gente esquece disso, né? E até hoje ainda tem, viu? Não desestabilizou totalmente, não. A cidade do Rio de Janeiro, olha, eu fiz um documento no IPP, vale a pena entrar, chamado Rio em Síntese, que a gente botou os principais dados da cidade do Rio de Janeiro, inclusive dados inusitados. Um deles é essa quantidade de emprego na indústria de transformação, que dá uma massa salarial parecida com a do comércio, né? Então, a outra coisa curiosa, a cidade do Rio de Janeiro hoje tem mais gente trabalhando em agropecuária do que qualquer um dos outros 91 municípios fluminenses. E a grande maioria lá na P5. É isso aí. Tem muita agricultura também, o sítio Bolé Marx criou uma tradição. Então, não é nem que a cidade do Rio tenha muita coisa, o resto não tem quase nada. É claro que o Rio nunca vai ter soja, produções de grande... né? Mais uma pecuária, né? Mas a coisa da agricultura urbânica, a coisa da agricultura familiar, tudo isso no Rio de Janeiro tem muito que crescer. Tem que aumentar a fiscalização. Nós temos uma máquina pública estadual, você tocou nisso, pré-falimentar. Quer dizer, a Pesagro, né, toda a Emater, as instituições estaduais. Ô, Rafael, você está no serviço social. Sabe quantos assistentes sociais de carreira tem no governo do Estado? Nenhum. Ou seja, que eu vou ter que mudar de lugar de novo, que a bateria está aqui acabando. Mas nós não temos nenhum assistente social no quadro de carreira do governo do Estado. Na prefeitura tem em torno de 500, 600, Rafael. Então, é uma máquina pré-falimentar. Quantos técnicos de turismo? Temos 3. Engenheiros, quer dizer, quase não temos. Então, você tem uma situação, quer dizer, de uma dramaticidade, né, de uma precarização, que é um negócio absurdo, quer dizer. E, enfim, então, como é que a gente pode ter um acordo de renegociação da dívida com o governo federal que proíba de fazer concurso público numa situação como essa? Então, na verdade, a gente tem um projeto de reestruturação do Estado, de reestruturação da dívida de muito mais longo prazo.
aonde a gente precisa também, nesse período, poder fazer concurso público em algumas áreas sendo vitais. No razoável, não tem nenhum servidor, nenhum assistente social. Tem que ser uma bandeira de serviço social da PUC, porque, inclusive, gera emprego, gera concurso, gera estágio. Aí nenhum, não tem. É um negócio de maluco, né? Mas tudo isso também porque a lógica de máfia... O que acontece com a lógica de máfia, rapaz? Quer dizer, o cara que é mafioso quer ter um quadro de carreira estável, preparado, que vai perturbar ele, que vai encher o saco dele, que vai estar cobrando. Não. Ele vai preferir contratar o ONG, ele vai preferir dar cargo de confiança, né? E não estrutura setor público, não estrutura, quer dizer, memória. Então, é um negócio muito, muito, muito complicado e que a gente precisa estar discutindo e que a gente precisa estar analisando. Mas, voltando à questão do marco de poder, a gente viu recentemente um dos grandes terminais que tem no Porto do Rio, que os donos foram presos. E os terminais que estão no Porto do Rio têm um lobby muito grande, então eles querem levar tudo para o Porto do Rio. E o Porto do Rio está engargalado pela cidade. Então a gente tem que ver o que cabe no Porto do Rio, o que cabe no terminal de contêineres de Itaguaí, que foi feito em Itaguaí, porque o problema maior de portos são aqueles de minério, porque esses geram poluição e não geram retroárea com atividade produtiva. Os portos de contêiner não geram tanta poluição e geram retroárea. Então o problema não foi fazer o assunto. O problema foi fazer o assunto sem levar em consideração, sem respeitar aquelas populações que já moravam lá. Quer dizer, dá para conciliar, dava para fazer acordo, eventualmente até troca de lugar, mas vai lá, conversa com dignidade, para uma alternativa igual ou melhor para eles poderem continuar fazendo suas atividades de pesca ou de agricultura, o que seja, né? Então, enfim, quer dizer, essa questão da máfia no estado do Rio de Janeiro é uma coisa muito complicada. Não é só pela questão da corrupção. É porque não tem estratégia, não tem cidadania, não tem debate social. Tá certo? E também, na verdade, os cariocas não estão muito se lixando para isso. A verdade é essa, a gente está pensando no Brasil e no mundo. Então, isso é uma dificuldade bastante grande. Outro ponto que eu vou bater bastante, eu acho que, de fato, a gente fez um livro para o Sebrae, em que a gente procurou ver as atividades indutoras do setor serviços. Quando a gente pensa em desenvolvimento regional, a gente pode dividir as atividades entre induzidas e indutoras. O que são atividades induzidas? São aquelas que dependem da renda que já existe. Então, por exemplo, a PUC está aí, tem muitos bares aí em torno da PUC, que dependem da renda que já existe na cidade do Rio de Janeiro dos jovens gostarem de beber, não é isso? Ninguém é de ferro, certo? Então, os bares aí no entorno da PUC são atividade induzida, né? Agora, se eu tenho uma empresa de software que exporta para outras regiões, para outros estados, para outros países, isso é uma atividade indutora. Quer dizer, as empresas que são incubadas aí na PUC, que vão estar vendendo para outros estados, para outros países, isso é uma atividade indutora. Então, os portos, eles atraem muita atividade indutora. E aí, você tem razão, produto de alto valor agregado, aí o aeroporto é importante. Produtos industriais que não têm um valor agregado assim tão grande, né? É o valor agregado médio, aí o porto é fundamental. E aí a gente precisa pensar um jogo de ganha-ganha para os portos que tem no estado do Rio de Janeiro. Nós temos, por exemplo, o Itaguaí, que tem um terminal de contêiner, agora a gente tem o Açu, a gente tem um porto em Niterói, que vai ser mais básico para o pré-sal. A gente pode ter em Maricá um porto de grande porte, vamos querer ter ou não, como é que concilia as pedras lá do Darwin que tem lá. Agora, não pode o Ministério Público achar, né, que Maricá vai viver só de pesca e turismo. Não vai. Você sabe quantos empregos tem hotéis e pousadas em Maricá, Rafael? 33 empregos formais. Então, Maricá está certo. Eu acho que aquele porto lá tem que olhar a questão ambiental, ver se é compatível, mas é também uma possibilidade. Com certeza não é só turismo e pesca, embora o Maricá tenha enorme tradição em pesca, tem pesca artesanal, tem que ser preservado, né? Aquelas lagoas de lá que a prefeitura está despoluindo, que precisa avançar, mas está com um projeto também lá de distrito de inovação.
é capaz de Maricá ser a primeira base 5G na América Latina. Está se atraindo empresa para lá e para esse distrito de inovação. Então, quer dizer, mesmo Maricá, né, está se pensando uma estrutura produtiva, quer dizer, muito mais diversificada e dentro dessa ideia de atividades indutoras e atividades induzidas. Então, o lobby dos terminais do Porto do Rio acabam querendo puxar tudo para o Porto do Rio. Por exemplo, alguns anos atrás, tem uma equipe competente lá na Secretaria de Desenvolvimento Regional que percebeu que, na verdade, São Gonçalo podia ser a cidade da pesca. Ou seja, você podia estruturar uma atividade de pesca, você tem uma viscosidade grande de novo no litoral fluminense, e não saiu. Por que não saiu, Rafael? Porque, na verdade, os terminais do Porto do Rio queriam fazer uma extensão de terminais aqui em São Gonçalo e fizeram o tempo todo para não sair a cidade da pesca, São Gonçalo. Acabou que não saíram as extensões de terminais que eles queriam, nem a cidade da pesca. Então, a gente precisa, tá certo, estar atento para a gente não entrar... Por exemplo, na época se falou que o problema da crise do Rio eram os incentivos fiscais. O governo Cabral e Pezão tinha dado 180 bilhões de incentivos fiscais. Bater no caso, Cabral e Pezão era mole, era uma delícia, né? Tá certo? E tem que bater. Mas o problema é que os incentivos fiscais não eram 180 bilhões, eram 40. 40. Aquele número foi o Graciosa que fez, que via ser briga de quadrilha, era com o Cabral, e fez isso para sacanear o Cabral. Agora, vai a gente entrar a reboque dessa briga do Cabral com o Graciosa? E aí, o que o governo federal dizia? Não, essa crise do Rio é mole resolver. Acaba com os incentivos fiscais e está tudo resolvido. Vocês que se entendam aí, pô. Só que não era assim, não era 180, era 40, ali tinha muita coisa. Por exemplo, a plataforma mudou de lugar, emite uma nota fiscal. Aparecia ali, pagou ICMS? Não, porque não vendeu, não teve dinheiro envolvido, simplesmente a plataforma mudou de lugar e estava ali. Então, é muito grave essa falta de reflexão regional. Quer dizer, tem muito tiro dado, muita bala perdida em termos de reflexão errada. Eu não acho que precisa ter 2 capitais no Brasil, como tem sido discutido agora. Eu acho que muita coisa podia ter ficado no Rio, mas eu acho que a capital tem que ser Brasília mesmo. E a gente também precisava ter tido compensações, né? Eu acho que tem que integrar o Estado. Olha uma coisa interessante, Rafael. Um dos motivos da nossa periferia ser tão precária é porque a fusão não aconteceu em 1960. Quando a fusão não aconteceu em 1960, e quase aconteceu, e tinha maioria social. Rafael, você que trabalha com história, está lá na minha tese de doutorado, está arquivada lá no IPUR, eu botei anexo uma série de matérias do Correio da Manhã sobre o que será do Rio. Quer dizer, quais seriam os destinos da cidade, do Estado, a partir da transferência da capital. Foram 38 entrevistas de empresários, líderes comunitários, enfim, jornalistas, mais diversos tipos de pessoas políticas. A grande maioria é profissão. Teve um manifesto da bancada dos vereadores da cidade de Janeiro, em 1956, quase todos os partidos assinaram, de esquerda e de direita, a Constituição do antigo Estado do Rio, está lá escrita, que foi feita em 1948, né, depois da Constituinte de 46, que deveria ser feita a fusão quando houver essa mudança da capital. Por que ela não saiu? Porque a coisa que o político é conservador é regra eleitoral. Então, o político foi eleito no colégio eleitoral da Guanabara e ficava inseguro com o novo colégio eleitoral. O do antigo Estado do Rio é a mesma coisa. Que acabou inviabilizando e 20 dias antes da capital mudar, se optou pela solução Guanabara com a lei de Santiago Dantas, que era brilhante, que fez uma bela lei. Mas você só ter feito a fusão em 75, qual foi a consequência negativa disso? Nós temos impostos municipais, estaduais e federais. As prefeituras, obviamente, ficam com os impostos municipais. O governo do Estado com os impostos estaduais. A cidade do Rio de Janeiro, né, com os dois, né? Ela era uma cidade-estado. Então, ela sempre ficou com os impostos municipais e todos os impostos estaduais arrecadados no seu território. Até 60, isso não tinha muita relevância, até porque o imposto estadual aqui era muito baixinho, porque o governo federal bancava tudo. Mas quando o Lacerda entra, ele faz um tarifaço, ele consegue uma elevação importante dos impostos estaduais
E depois, quando os militares unificam o ICMS, caiu no colo do Negrão um ganho real de 30% um ano sobre o outro. Então, a Guanabara nadou em dinheiro. Agora, o que acontece? O imposto estadual que era arrecadado na cidade de São Paulo fez a infraestrutura da ABC Paulista. Porque só 20% do imposto estadual que era arrecadado na cidade de São Paulo ficava com a Prefeitura de São Paulo. O resto ia para o governo do Estado, 80%. E ele mexia no conjunto do Estado inteiro, ou seja, a região mais dinâmica financiando o desenvolvimento do conjunto do Estado. O imposto é para isso. Tira de rico e dá para pobre. Seja empresarialmente, seja territorialmente, né? Aqui não, a Guanabara ficava com tudo. Então você faz a obra do Guandu, traz a água da Baixada, você beneficia quem? Só a cidade do Rio de Janeiro. Impressionante. O que acontece com o Brasil? O Brasil é um país que se industrializou, né, dizem, né, nunca vi essa estatística, de forma mais rápida no mundo. Isso vai acontecer muito a partir dos anos 30 até 1980. Né? Entre 30 e 80, a economia brasileira dobrava de tamanho a cada 10 anos. Dobrava de tamanho. Né? Isso aí a partir da modernização que foi o Getúlio, o ditador Getúlio, que foi quem liderou indiscutivelmente. Mas, enfim, nesse processo de grande dinamismo econômico, de grande transformação do país, quem puxava o crescimento econômico era o Sudeste. O que o povo do Nordeste fazia? Vamos trabalhar no Sudeste. O que o povo na parte mais pobre de Minas Gerais fazia? Vamos trabalhar São Paulo e Rio. Né? Bom, e aí? Quem vinha trabalhar no Rio vinha trabalhar na cidade maravilhosa, mas começa a faltar espaço na cidade do Rio. O pessoal começa a ir para onde? Para a Baixada. Só que esse cara que vai morar na Baixada, ele está gerando riqueza onde? Na cidade do Rio. Ele está gerando imposto aonde? Na cidade do Rio, que ficava com todo o imposto municipal e estadual. E o pobre do prefeito lá de Caxias, de Nova Iguaçu, enfim, de Lópolis, ele não tinha dinheiro para investir em infraestrutura e toma de chegar gente lá, pô. Além do que o governo do antigo Estado do Rio, além de não ter dinheiro, ele não tinha tradição de atender a Baixada. Quer dizer, o político do antigo Estado do Rio ele olhava para Niterói e o interior, porque a Baixada antes era uma região rural. Então, a nossa periferia metropolitana, ela cresceu sem nenhum investimento em infraestrutura, muito menos que as outras regiões de periferia metropolitana brasileiras, principalmente o Sul e Sudeste. Então, as pessoas ficam com essa bobagem de que o que fudeu o Rio, a fusão, isso é uma besteira, me desculpem. Na verdade, a fusão tinha que ter saído em 60. E o Quer dizer, não ter feito em 60 ajudou a gerar uma periferia metropolitana muito precária. Eu tinha uma coluna, Rafael, tive no Extra, 2 anos, chamada Território Fluminense. Aí combinei com o Otávio Guedes de fazer, e ele ficou muito impressionado quando eu defendi a fusão lá na ideia da CBN também. Então, você foi a primeira pessoa que eu vi defender a fusão com argumentos consistentes. E aí ele me convidou para ter uma coluna, que ele também era editor do Extra. Eu fui para lá, classe média, não lê, mas eu entrava na padaria e ele vinha falar comigo, tinha lá minha fotinha e tal, interessante, se dialogava com o povo que comprava o Extra. Né? Mas aí eu combinei com o Otávio da gente fazer um item na coluna que era Não É Bem Assim. Ou seja, a coluna era uma coluna tipo Gaspar, com assuntos que eu fazia conectados. Nunca faltou assunto que não é bem assim. Exatamente por quê? Porque a falta de reflexão regional gera uma série de mitos equivocados, né? Então, tem vários deles, a gente podia ficar aqui conversando, eu ia adorar, ficar a noite inteira conversando, mas é mais uma provocação. Vamos ampliar o debate regional sobre o Estado do Rio de Janeiro. Mas, indo à P5, teve uma pergunta sobre isso, eu acho que a principal âncora para a P5, porque lá tem 27% da moradia e só 7% do emprego formal, é o terminal de contêiner Itaguaí. Ou seja, na medida que a gente tem um planejamento portuário, você tem retroárea ali, Seropédica pode atrair atividade industrial, tem muita área plana que já está definindo o seu plano diretor para ser área industrial. Indústria adora se instalar em retroárea de porto, eu dei o exemplo de cidades portuárias que têm muito emprego industrial. Então, eu acho que o terminal de contêiner Itaguaí, que tem calado, tem águas profundas, quer dizer, é muito boicotado,
pelos terminais do Porto do Rio, ele pode ser uma âncora para o crescimento, talvez a mais importante ali para a área de planejamento. Vou fechar, que a gente já falou, Mauro, agradeço muito. Eu só queria a última pergunta, e aí a gente fecha. E esse contexto pós-pandemia para o Estado do Rio, como que você enxerga isso tudo? A gente está praticamente com um governador impedido, acho que aparentemente é isso que vai acontecer, não sei se vai ter alguma mudança nas próximas semanas, mas enfim, o que a gente pode esperar para fechar nesse contexto atual, véspera de eleições municipais, mas o que você acha que vai desenrolar aí para o Estado? Vamos lá. Primeiro que eu acho que, de fato, o Witzel cai, né? O Witzel, ele brigou com todo mundo. Ele se elegeu sozinho, para governador sozinho, não que ele teve apoio do Flávio Bolsonaro, mas ele achou que aí ele já estava eleito presidente da República e brigou com a família Bolsonaro. Então, ele não tem apoio na esquerda, ele não tem apoio na direita, né? E botou um trapalhão lá, que era o tal de Tristão, que disse que deputado se comprava com jujuba, né? Enfim, então, muito atrapalhado, eu acho que ele não recupera, ele está sem base nenhuma na Assembleia Legislativa, eu acho que ele vai sair, né? Então, a gente está sem governo estadual, tá? Outra coisa que é interessante é que o Senado tem o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão que pensa com autonomia a questão fiscal brasileira. E a ALERJ criou um órgão semelhante chamado Assessoria Fiscal, com mandato. Os dirigentes me convidaram para ir para lá, o André Cirino, que é o presidente, me convidou, e eu fui para lá, levei uma equipe. E o André, na verdade, ele acabou presidente porque teve uma opção de gente presa, né? Ele era o segundo vice-presidente, foi preso o Pisciani, foi preso o Albertassi e virou presidente. Depois, ia ter um candidato lá a presidente, provavelmente ia ganhar, estava apoiado pelo Witzel. Teve mais 5 deputados estaduais que foram presos e o André conseguiu se eleger presidente. E o André, quer dizer, enfim, ele tem colocado em postos importantes deputados interessantes, como o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é um deputado que é muito trabalhador, é sério, trabalha a questão tributária, a questão econômica. O Serafini está presidindo a Comissão de Educação, o Valdec, professor da UF, está dirigindo a Comissão de Ciência e Tecnologia. O Eliomar chegou a ser convidado, ele me disse, para presidir a Comissão de Transportes, não quis, está presidindo a Comissão de Cultura. E eu propus para ele a gente abrir uma articulação de discussão sobre a agenda para o Estado do Rio de Janeiro. E aí também a Jandira Fegari tinha ido procurar ele, nesse sentido, a gente criou um grupo que tem deputados federais, estaduais, todos os reitores das universidades públicas. É até interessante o reitor da PUC passar a participar também. E 5 economistas, todos eles progressistas e que pensam território, pensam economia como ciências sociais. E a gente está começando a discutir as políticas. E eu tenho algumas informações que o Cláudio Castro, né, pode ser que ele entenda essa gravidade, essa crise, que eu diria que é quase terminal do Estado do Rio de Janeiro, e pode ser até que ele monte um bom secretariado. Eu tenho sinalizações de que, por exemplo, saiu uma notinha em jornal que o Temporão talvez fosse secretário de saúde, né? É um cara muito correto, íntegro, muito digno, ou uma pessoa que também, na área econômica, que tem conversado comigo, que foi procurado pelo Cláudio Castro, é um cara muito sério. Então, curiosamente, né, a gente pode estar tendo aí uma janela de oportunidade de discussão e de lançar uma agenda aí para frente para o Estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma notícia aí positiva aí que eu trago, né, nesse cenário de catástrofe, né? Quando eu conversei com a Márcia Tiburi, ela é candidata, ela perguntou para mim, mas você não fica deprimido estudando o Estado do Rio de Janeiro? E eu falei, olha, a gente tem que ser realista no diagnóstico e otimista na ação, né? Então, e uma vez o meu contador também, que eu tenho também, eu não sou professor de educação exclusiva na FRJ, tenho uma pequena empresa de consultoria que às vezes eu uso, e eu tenho um contador e falou, Mauro, ninguém nunca usou tudo que você propõe aí há anos e tal. E é verdade, muito pouca coisa até hoje foi usada. Agora, Niterói e Maricá, a gente tem procurado ajudar eles, pode ser que algumas coisas sejam implementadas. Mas Rafael, eu acho que é uma janela de oportunidade e eu acho que a nossa missão, né, como acadêmicos,
é fazer o que você está fazendo, é fazer o que eu procuro fazer, né? E a gente está trazendo esse debate com a sociedade, principalmente em um momento pré-eleitoral e que são janelas, né, para ampliar o debate regional, e que a gente transforma esse debate em debates permanentes, como você faz aí, mais na área de favelas e de áreas populares. Por último, vamos procurar evitar a palavra economia criativa, vamos trabalhar com a economia da cultura, porque eu já vi até funerário em lista de economia criativa, Rafael. Aí fui uma vez obras de arte, né? Obras de arte, eu fui olhar o que era túnel e viaduto, entendeu? Eu já vi também religião, é claro que para quem é agnóstico, religião é uma coisa criativa, né? Mas então eu acho que é um termo muito frouxo, né? Que foi muito popularizado pelo Blair, quando ele dizia que a indústria já não tinha mais nenhuma relevância. Então, é um conceito muito frouxo e muito ideológico, né? Outro dia eu estava conversando com a Renata de Almeida Magalhães, que é casada com o Cacá, ela é cineasta, e ela veio com a economia criativa. Eu falei, não, a economia da cultura é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro, para a nossa zona suburbana, e o setor Rio visual, né? Por exemplo, uma coisa que o Lessa falava muito é o gosto do carioca pelo espaço público, né? Então, por exemplo, se botou um dinheirinho ali para a festa das Eabás, né, junta 5 mil pessoas, a gente tem ali em Madureira, ali debaixo do viaduto, né? Bares, é claro que agora com a pandemia tudo disparou. O nosso Réveillon é uma maravilha, né? Tá certo? O povo do Rio de Janeiro é um povo que recebe bem. Eu me lembro que na Copa do Mundo diziam que a organização ia fracassar. A organização foi um sucesso, que o problema foi o futebol dentro de campo, até porque estava uma confusão tão grande que acho que deixou até os jogadores nervosos, né? Mas o povo do Rio recebeu todo mundo muito bem. A festa de inauguração das Olimpíadas foi lindíssima, né? Então, uma coisa que a gente sabe fazer é festa. Então, de fato, cultura, esporte, turismo articulado a isso, mas entendendo a dimensão que o turismo pode ter. Enfim, senão a gente vai falar. Mas eu acho que, só encerrando, vamos pensar o território, né, da cidade do Rio, pensando também em território metropolitano de cada um da região do estado. Vamos pensar em renovar a política de forma positiva, não é a antipolítica, não é a nova política, é fazer a boa política. Olhar os candidatos que são sérios, que têm proposta, têm o que dizer, vão melhorar a desigualdade, vão enfrentar a questão da desigualdade social, diminuindo a desigualdade social, né? Estejam pensando melhor o território, os vereadores também. E a gente tem potencialidade grande, a gente pode sair desse buraco e vamos trabalhar para isso. Ótimo, Mauro. Agradeço, Mauro, por tudo. Obrigado pela sua fala. A gente já está quase 2 horas e o papo poderia continuar. Daniel, você quer fechar aqui para a gente? Você dá o último recado aí? Oi, só queria me despedir do pessoal e avisar que essa live vai ficar disponível no Facebook para quem quiser assistir novamente. Em breve ela vai estar no nosso canal do YouTube, a gente vai estar divulgando por aqui também. Peço para vocês curtirem, compartilharem aí. E, professor Mauro, muito obrigado, foi uma aula. Só temos a agradecer a sua participação. Foi um prazer. Deixa eu fazer uma propagandazinha. Lógico, lá no IERJ a gente tem, liderado pelo Paulo Reis, que é historiador. O Paulo Reis ele fez uma tese de doutorado agora sobre a fábrica Bangu, procurando estudar as elites brasileiras. Rafael, muito interessante. E ele tem coordenado para nós no IERJ uma série de lives. Eu fiz uma recentemente com o Temporão, que ficou muito boa, onde a gente discutiu toda a história de criação do SUS, né, nos anos 80, os antecedentes. Tem uma live agora do Paulo recentemente, nessa discussão sobre a fábrica. Tem várias lives lá, além de olhar de vocês, também quem quiser visitar lá o Facebook lá do IERJ, né? A gente tem uma série de discussões que a gente tem feito, bastante bacana. Depois até conversar contigo, Rafael, ver se a gente pode tocar também umas bolas nisso, a gente avançar nessa discussão. Tamo junto. Ótimo. Mauro, obrigado. A luta continua. Saudações democráticas. Um abraço, Rafael. Obrigadão. Um abraço. Até a próxima.